Estamos gravando. Vocês estão vendo minha tela, né? Tá dando pra ver sim, professor. Beleza. Então é aquele esquema que eu sempre falo, tá, pessoal? Eu vou apresentar aqui no PowerPoint, aí eu não consigo ver a tela do Meet, tá? Então, quem quiser interromper, fazer algum comentário, alguma pergunta, é só abrir o microfone e falar, tá? Quem tiver com o microfone ruim, de vez em quando eu venho aqui e acesso o chat, beleza? Então vamos começar a aula de hoje. Pessoal, é o seguinte, a gente ficou faltando falar, né, só sobre como funciona internamente, né, com mais detalhes, um processo de teste, né? Nós até já falamos, né, que teste é um processo, né? E dentro de um processo eu tenho, ele fica dentro do processo de desenvolvimento do software, né? E dentro do processo nós temos objetivos, escopo, recursos, cronograma, métricas, uma série de coisas, tá? Só que a gente precisa lembrar que a gente não está desenvolvendo teste de software, né, pessoal? A gente está desenvolvendo um software. Então, o processo de teste, esse retângulo está até grande, né? Mas eu quero mostrar para vocês que não pode ser maior do que o processo de desenvolvimento do software, né? Se a gente for pensar matematicamente, né? O azul é menor que o verde, né? O tempo inicial do azul é menor ou igual que o tempo inicial do verde. E o tempo final também é menor ou igual que o tempo final do verde, né? Geralmente é menor, né? Não se começa fazendo processo de teste, né? E também não se termina fazendo processo de teste, tá certo? Dentro de processo de teste, nós já falamos sobre isso, né? Eu tenho uma estratégia, tá? E a estratégia está muito vinculada ao processo de desenvolvimento. Como você planejou o desenvolvimento, tá? Nós vimos que uma boa estratégia é você dividir o teste em 3 fases, né? Unidade, integração e o sistema, né? Que seria o teste final, né? O end-to-end, né? Não fazer testes a cada mudança de linha de código, por exemplo, isso aí vai ficar muito custoso, isso aí vai demorar muito. E também não deixar para fazer teste no fim, né? Ou então, no pior dos casos, se der tempo a gente testa, né? Então a ideia é fazendo gradativamente, não é isso que a gente estudou? Para isso a gente vai precisar fazer um plano de teste, que inclusive é o trabalho que vocês vão ter que apresentar no final do semestre, tá? Não sei se é no último dia de aula ou no penúltimo. Eu, inclusive, já lancei lá no Classroom o que vocês têm que fazer, tá bom? Depois eu posso até falar um pouco sobre o projeto, quem não entendeu, quem está com alguma dúvida. Mas é tranquilo. É vocês fazerem um plano de teste. Vocês vão imaginar um software que pode ser um software fictício, pode ser um software que existe, tá, pessoal? Pode ser até um software que vocês fizeram. Quando é um software que vocês fizeram, dá até para fazer bastante coisas no plano de teste, né? Vocês têm o código, né? Vocês têm os requisitos, né? Quando é um software open source, você tem os códigos, mas geralmente você não tem os requisitos. E quando é um software proprietário, você não tem nenhum nem outro, nem os requisitos, nem os códigos. E um software fictício, você pode imaginar, né? Quais são os requisitos, né? E vocês vão fazer o plano. Eu coloquei até lá 2 templates, né? Para vocês se basearem. Não precisam se basear 100% naqueles 2 templates, vocês podem buscar outros, tá? Podem buscar na empresa de vocês. Se alguém está. Quem trabalha, né? Quem faz estágio pode buscar na empresa. Isso é até legal. Pode buscar em outros sites, em livros, ok? E depois vem a execução, tá? Após a execução, a gente tem uma fase aqui que eu não coloquei, mas a gente pode imaginar que ela também está dentro da execução, que é a avaliação dos testes, tá? Geralmente quem seria uma fase a mais aqui, mas eu estou considerando que a avaliação dos testes está dentro da execução, certo? Nós vamos falar sobre essas 1, 2, 3, 4, e dentro da execução nós vamos falar sobre a avaliação também. Avaliação do teste, tá? Não é avaliação do software, é avaliação do teste. Seguinte, pessoal, processo de testes. Basicamente a gente é dividido em 3 perfis, tá? Pode ter mais? Pode. O perfil, uma pessoa
pode participar de mais de um perfil? Também pode. Ou seja, pode ter menos também, né? Pode ter um testador que é desenvolvedor que também é projetista. Pode acontecer isso. Pode acontecer esses casos, certo? E assim, teoricamente, cabe, né? Academicamente, vamos dizer assim, cabe ao projetista de teste, né? Elaborar o plano, que é o que vocês vão fazer, né? Como trabalho da segunda unidade. Escrever os casos de testes, né? Ou seja, ele é um cara que tem conhecimento dos requisitos do software, dos objetivos do teste. Então ele é o cara que vai ter as ideias, né? O que precisa ser testado e como. Pode ser que precise ser implementado, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre TDD, né? Por exemplo. Pode ser que os testes sejam códigos. Pode ser que os testes sejam scripts. Tá? Você vai fazer o teste em uma linguagem de programação, não um texto no Word e dizendo quais são os passos, tá? E vai ter um perfil que vai fazer os testes, vai executar, tá? Os testes, como a gente sabe, podem ser manuais ou automáticos. Mas os próprios testes automáticos, tem uma pessoa que vai dar o play, vamos dizer assim, né? Que vai compilar que vai rodar os testes, tá? Mesmo que esteja, por exemplo, programado numa esteira, né? A gente vai falar sobre CI/CD hoje. Nem que esteja programado num pipeline, né? Num fluxo de atividades. Tem uma pessoa que é responsável por isso, né? Que vai executar isso. E depois volta aqui para o projetista fazer a avaliação dos resultados do teste, tá? Só para relembrar aqui o que eu falei, eu acabei esquecendo aqui de uma caixinha avaliação do teste. Seria bom, né? Separar a execução e a avaliação, tá? Até porque são perfis diferentes que fazem, né? Quem vai avaliar... Apesar do testador fazer uma primeira avaliação, né? Depois que ele executa os testes, quem vai avaliar o conjunto inteiro, né? De uma forma mais global, de uma forma mais sistemática, é o projetista. Beleza? E como eu mencionei, tá, pessoal? Teste depende do processo que você escolheu para desenvolver o software. Tá? Aqui é mais ou menos uma revisão da disciplina processo de software que vocês têm. É engraçado, né? Processo de software é o seguinte. Quem é de ADS pega no quarto semestre, deve estar pegando agora, né? Em paralelo a testes. Já quem é de engenharia de software pega no segundo. Então, provavelmente a maioria da turma é engenharia de software, né? Para a maioria da turma já viu o processo de software, né? Então já está acostumado com esses termos aqui. Quem é de ADS provavelmente não viu alguns ainda, tá? Então a gente vai fazer uma pequena abordagem aqui, né? A gente não vai falar sobre o processo em si. A gente vai falar sobre as principais características e ver como é que o teste está alinhado a eles. Beleza? Vamos começar com o primeiro aqui, que é o bom e velho programar e arrumar, code and fix, né? Considerado o primeiro processo de software. Algumas pessoas não consideram isso um processo, tá? Por causa da simplicidade, né? É isso aqui. Geralmente, você tem um cara que faz tudo, né? Ele senta na frente do computador, vai programar, e aí vai perguntar ou para ele mesmo, ou para o cliente, ou para o chefe dele se está bom. Se não tiver, ele corrige, né? Programar, ele arruma, né? Ele volta aqui e programa de novo. Corrige, né? Arruma. Hold and fix, né? Até o momento que vai estar bom e vai entregar. Tá? Apesar de ser simples, ainda existe esse tipo de processo, tá, pessoal? Tem algumas startups que tem duas, três pessoas, geralmente funciona na base do programar e arrumar, né? Muitos trabalhos em laboratórios, né? Pesquisa científica. E no comércio também, tá? Existe muito ainda esse tipo de processo, né? E a gente sabe que ele é muito problemático, né? Primeiro, pode não ter documentação nenhuma. Fica tudo na cabeça de quem está programando, né? Não tem a participação de outras pessoas, né? Não tem a participação, por exemplo, do cliente, né? O cliente aqui não aparece, né? Então, é um processo bem simples e
pouco útil, né? Para você for fazer um software de qualidade, né? Então, com relação aos testes, praticamente não há testes, né? Só vai haver teste que se o cara quiser fazer, né? Ele vai provavelmente programar e vai provavelmente fazer rodar o código dele antes de fazer a entrega, né? Então a gente pode considerar isso um teste. Agora ele é bem forma aleatória, né? Quem vai testar mesmo o software é o cliente, depois da entrega aqui, né? E a gente sabe que entregar um produto com bug, com falhas, é ruim, né? E apesar disso, existe vantagens, né? Por exemplo, você não tem custo nenhum com o teste, né? Você não precisa ter isso aqui, ó. Deixa eu voltar aquela figura aqui, ó. Você não precisa ter esses perfis. Você não precisa escrever, avaliar, implementar, né? Você não precisa gastar com ferramentas, com configurações de ferramentas. Então ele tem sim a sua vantagem, que é não ter custo, né? Mas em compensação, a desvantagem é muito grande, né? Propensa a muitos erros, baixa qualidade, cliente satisfeito, né? Então é um tipo de processo que a gente praticamente não perde tempo falando muito sobre ele, né? A gente só cita que existe. O segundo processo é o famoso tradicional, cascata, waterfall, né? Ele tem vários nomes, né? Que, apesar de hoje a gente saber que ele não funciona muito, né, nas, nas práticas hoje de desenvolvimento de software, né, na engenharia de software, ele tem uma série de problemas. Ele foi muito importante na época, né? Que ele surgiu em 1970. Foi um artigo em 1970 e durou por 20, até mais 30 anos. Ele foi o carro-chefe de desenvolvimento de software, tá? Cascata, eu imagino que todos já conhecem, né? Ele divide o problema, que é desenvolver o software, em cinco, né? Em cinco problemas menores, vamos dizer assim. Tá? Requerimento e requisitos são sinônimos, tá, pessoal? Então você levanta os requisitos, faz um projeto, né? O que é o projeto? São os diagramas, são os modelos, né? Às vezes rola alguns códigos aqui, alguns scripts, aquela parte de UI, UX, né? A parte gráfica, a interface gráfica para o usuário, né? Pode ter protótipos, pode estar aqui também, né? Mas a ideia é o seguinte, você só começa a fazer o projeto depois que acabar os requisitos. Você percebe que o cascata, as setinhas, ó, todas descendo, né? Não existe setas voltando, né? Essa que era a principal característica do cascata, né? A ideia era o seguinte, só passa para a próxima fase depois que terminar de cá para não ter retrabalho, né? Porque se você começa a fazer aqui, a ideia antiga era essa, né? Se você faz os requisitos pela metade, começa a fazer o projeto e depois começa a implementar, e depois os requisitos, a outra metade dos requisitos entra em conflito com a primeira, você vai ter que mudar aqui, vai ter que mudar aqui, ou seja, vai ter que fazer retrabalho. Essa era a ideia que se tinha antigamente, né? Com o passar do tempo, percebeu que esse problema era muito menor do que o problema de você ter feito todos os requisitos e durante o desenvolvimento ele mudar, né? Seja por um avanço tecnológico, seja por uma nova legislação, ou seja, que é o caso mais comum, né? O cliente muda de opinião, muda de requisito. Hoje a gente tem uma sociedade muito dinâmica, né? Eu falo sempre, né? Em 1970, eram pouquíssimos computadores no mundo, né? Não existia celular, por exemplo, né? Os computadores eram todos grandes, só quem tinha computadores, né, pessoal? Eram grandes empresas, eram bancos, grandes universidades, né? O PC, né, que é o Personal Computer, né, só foi inventado lá pelo Steve Jobs, pela turma lá do Bill Gates, né, na década de 80, né, final da década de 80, tá? Então não tinha essa questão de muitas mudanças tecnológicas, né? Não tinha aquela questão também de usuário muito satisfeito. As usuários às vezes não sabiam nem o que quer, né? Você entregar qualquer coisa para ele tava bom, né? Porque ele saía do papel, né? Ou ia para uma interface gráfica, né? Um teclado. Então isso aqui foi muito importante na época, tá? Hoje a gente sabe que praticamente os projetos não usam, né? O cascata, né? E quando a gente fala de testes, ó para aqui, o teste aparece lá no fim, ó. Essa caixinha amarela que está de verificação, né?
Ou seja, só começa a testar depois que você acaba a última linha de código, né? E a gente já viu o risco que é isso, né? Por exemplo, se você começa um código com um erro, a chance de você cometer esse erro em outras partes do código é enorme, né? Então, se você identifica esse erro logo no começo, né, enquanto você está desenvolvendo, dificilmente você vai fazer esse erro de novo. Porque tem um teste que identifica aquele erro, né? É só você rodar aquele teste de novo, né? O próprio desenvolvedor vai saber que aquilo ali é um erro, não vai cometer aquele erro de novo, né? Outra questão. Quando você encontra um erro nos testes, se você tem um código menor, né? Você tem um código de 10 mil linhas, é mais fácil achar o erro nesse código do que um código de 100 mil linhas, 1 milhão de linhas, né? Quanto menor a quantidade de linhas, mais fácil achar o erro, né? Então, é estatisticamente comprovado isso, né? Isso aí. Beleza? Então, o cascata, né? Tem as fases de teste bem definidas, ou seja, é no fim do processo, depois de toda a implementação. Só uma coisa que eu comento aqui, quando eu esqueci de comentar. Quando a gente vê essa figura aqui, a gente tende a achar que o esforço para cada uma dessas caixinhas são iguais, né? A gente sabe que não, né, pessoal? A gente sabe que, por exemplo, implementação, codificação, você tem um, em geral, né? Na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, mais de 99% dos casos, você tem um esforço maior aqui, né? É como se essa caixinha verde aqui fosse maior zona, né? Tivesse um tamanho maior, né? Para você a gente não ficar com essa falha visual, né? Que o modelo pode, que essa figura pode representar, né? Então é o seguinte, quando eu falo assim, professor, a verificação tá ali no meio, não tá no fim, tá mais para cá. Mas lembrando que essa caixa de implementação aqui é a que é mais demorada, né? Sei lá, vou dar um chute aqui. Cada uma dessas aqui levaria um mês. Vamos supor que para levantar os requisitos leva um mês. Para fazer os projetos, um mês também. Um mês é até muito, né? Para implementar, você vai levar muitos meses, né? E aí, para fazer os testes, um mês também. Você acha erro, você corrige, né? Então, essa fase aqui é muito maior, tá? Então, por isso que eu falo que a fase de teste está no fim do processo, né? Seguinte, qual teria uma vantagem dos testes, né, do Cascata? A simplicidade, né? Você não precisa planejar testes antes de ter código. Talvez isso seja mais simples, né? E como você está focando em apenas uma atividade, né, reduz problemas de comunicação e tende a ser mais fácil gerenciar. Por exemplo, às vezes acontece muito, por exemplo, a gente vai falar sobre os métodos ágeis daqui a pouco, né? Os métodos ágeis você está levantando requisito, fazendo projeto, codificando, testando, conversando com o cliente, tudo ao mesmo tempo, né? Tudo numa mesma sprint, você tem várias tarefas e essas tarefas podem estar, né, nessas várias, diversas atividades aqui, né? Diversas fases de desenvolvimento, né? Isso pode tornar um pouco um problema, né? E aí, eu faço o que agora? Vou corrigir o erro da sprint anterior, vou fazer mais código, vou checar o requisito, né? Isso pode, se não for bem gerenciado isso aí, se você não tiver um PO bom, um Scrum Master bom também, né? Vira o caos, né? Um Agile Master, né? E um PO bom. Só que no Cascata é o seguinte, ó, chegou nas fases de testes, você já fez o que tinha que fazer, né? Não vai ter mais requisitos, não vai ter mais projeto, não vai ter mais código, a não ser que você tenha que corrigir alguma coisa. Você só vai fazer testes. Escrever os casos de testes, planejar, executar, avaliar. Tá? Então a vantagem seria essa. Tá? As desvantagens a gente já falou, né? Demora muito para o erro ser encontrado, isso é um risco, né? E é aquela questão que quanto mais cedo você encontrar o erro, mais barato fica, né? Imagine o erro ser encontrado no final pelo cliente, né? Imagine o cliente não aceitar o software, né? Depois de um trabalho imenso que você teve. Né? Quando você faz, a gente vai falar daqui a pouco sobre incremental, né? Quando você faz as entregas aos poucos, né? Por versões, pelo menos você tem um parecer do cliente no meio do processo, né? Antes do meio, mais de uma vez, né? E não, evita você no final, depois de anos, meses
anos de trabalho, tem um problema maior, tá? Antes de falar sobre incremental, vamos falar um pouquinho sobre prototipação, tá? A prototipação é aquela coisa, o que é o protótipo, né? O protótipo é o produto desenvolvido de uma forma bem rápida, né? É um subconjunto, talvez, do produto, né? É algo que mostra o que vai ser o produto. Porque a intenção do protótipo é justamente saber se os requisitos estão corretos e se não existem outros requisitos que você desconhece. Não é isso? Então, geralmente, você faz essa atividade de forma rápida, né? Constrói rápido, avalia rápido, obtém os requisitos rápido, faz um protótipo e esse protótipo é avaliado pelo cliente. Tá? Mas a ideia é, o cliente dando ok, o protótipo é jogado descartado, né? Existe um tipo de prototipação que você pode aproveitar, né? Mas a ideia da prototipação original descarta, e aí você vem para esse vermelho aqui, ó, que é a construção do produto. Provavelmente você vai usar um cascata, né? Ou outro modelo, tá? Mas, e se o protótipo não for aceito, você repete esse ciclo aqui, né? Essa bola, esse ciclo aqui. Faz de novo. Refina o protótipo, faz um outro protótipo, não é isso? Então, você tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? No caso do protótipo, pessoal, a gente não se preocupa muito com testes, tá? Porque a gente não, o código do protótipo não é o código final. Então, faz muito sentido você testar. A não ser que você faça uns testes bem alto níveis, né? Mas na área de requisitos, né? Mas, por exemplo, teste de unidade, teste de integração, praticamente não existe no modelo no protótipo, tá? Você vai fazer depois, quando você construir o produto. Aqui nessa fase vermelha aqui. Então você pode encontrar erros na versão protótipo, isso sai mais barato, né? Porque o protótipo você desenvolve muito mais rápido. E pode ser corrigida na versão produto. Então você vai ter um produto mais de qualidade, porque o erro foi encontrado no protótipo. Tá? Tem desvantagens? Tem, né? Fazer o protótipo tem custo, né, pessoal? Às vezes, imagine você faz o protótipo, não encontra nenhum erro, não encontra nenhuma falha de requisitos, não encontra nenhum requisito novo, praticamente não precisava ter feito, né, o protótipo, né? Então você tem esse custo. E às vezes acontece do cliente querer o protótipo. Ele chega para você e fala: "Pô, ficou tão bom o protótipo, você desenvolveu tão rápido ele, que eu vou querer o protótipo, não precisa mais desenvolver, vamos fazer me dá um desconto aí, que já que você não vai trabalhar no produto, vamos ficar com esse mesmo." E tem que precisar lembrar o cliente que o protótipo não é o produto, né? O protótipo não foi utilizado, as boas práticas de engenharia de software, boas práticas de engenharia de software não são feitas no protótipo, né? Aqui, ó, praticamente não houve teste, né? Vai ter falhas lá, né? Quando você... Então, existe essa desvantagem, né? Tem que ficar bem claro para o cliente que aquilo ali vai ser jogado fora, né? Vai construir um produto do zero, né? O protótipo só serviu mesmo para achar os primeiros erros. Ok? Agora sim a gente vai falar sobre o incremental, que eu já citei ele aqui até algumas vezes, né? A gente pode pensar que o protótipo é um incremental? Pode, se a gente for usar o protótipo, se a gente for entregar também o código, os artefatos que foi usados para construir o protótipo, tá? Então o protótipo fica aqui, fica, né, entre o cascata e o incremental, né? Mas a ideia do incremental é você fazer o cascata mais de uma vez, tá? Aqui, esse quadrado aqui do meio, pessoal, é o cascata, tá? Ele tá um pouco diferente, né? Ele tá aqui análise, projeto, que é a parte de requisitos, né? Mas tem aqui a codificação, teste, certo? Antes, você vai ter que fazer uma descrição geral. O que é essa descrição geral? É quantos incrementos você vai fazer, né? Quantas entregas você vai fazer. Isso precisa também estar bem alinhado ao cliente, né? Olha, o seu produto, nós vamos dividir ele em 2 entregas, em 3 entregas, em 4. Beleza? Você tem aqui, né, a versão inicial.
Diferente do protótipo, a versão inicial não é descartada, tá, pessoal? A versão inicial faz parte do produto. Você vai ter as versões intermediárias, né? Versão, sei lá, 01, 02, 03, 04, e vai ter a versão final lá, 1.0, né? Aquela que você vai entregar e é o produto pronto, né? E como eu falei, né? Qual que é a vantagem de usar incremental? Você diminui aquele risco do cliente só ver no fim, né? O cliente vai ver aqui a versão inicial e vai aprovar ou não, né? Não aprovando quer dizer que a versão inicial você volta, né, e refaz, né? Deixa de o cliente, ao risco do cliente só desaprovar no fim, né? Então você não vai fazer um trabalho inteiro e no final ser reprovado, tá? Ele pode ser reprovado logo no início, né? Logo na primeira versão, né? Se a versão inicial for aprovada e a segunda versão, né, a primeira versão intermediária aqui, né, a próxima versão for reprovada, olha o que aconteceu. A versão inicial você não perde, né? Você vai refazer agora a versão que o cliente reprovou, tá? Você não precisa reconstruir tudo, vamos dizer assim, que era um risco que você corria no cascata, tá? Só testa após a conclusão do código-fonte do incremento, tá? Então você acabou a análise, projeto e codificação da versão inicial, você testa. Também não tem aquela ideia que a gente vai ver logo em seguida, né? Surge com o processo unificado, de fazer testes antecipados, né? Ainda continua sendo após a codificação, tá? As vantagens, eu diria que é muito similar à do Cascata, né? Você foca apenas em uma atividade, então você só está focando o teste aqui, né? Você não está fazendo algumas as coisas em paralelo. Não gera problema de comunicações, tende a ser fácil a gerenciar, tá? E as desvantagens é porque você tem que dividir e integrar o software. Eu gosto de fazer uma figurinha, eu acho que vocês já viram fazendo essa figurinha já na aula de já fiz essa figurinha numa aula anterior aí. Deixa eu ver se eu consigo fazê-la aqui, porque eu tô sem mouse, tá, pessoal? Seguinte, vamos lá. Vamos imaginar que esse aqui seja, esse quadrado aqui, seja o software que eu preciso entregar, tá? E aí eu fiz uma descrição geral junto com o cliente. Olha, nós vamos entregar o seu software em 3 partes, tá? Aqui é depois da descrição geral. Depois que eu, né, fiz a primeira conversa com o cliente, né? Nós vamos entregar ele em 3 partes. Uma primeira que vai levar um pouco mais de tempo. Essa aqui é a primeira. Uma segunda que vai ser um pouco mais rápido. E uma terceira que vai ser a final, né? Ou seja, eu vou ter aqui uma versão inicial, uma versão intermediária, que é essa 2 aqui, e a versão final vai ser a última, a terceira, que eu vou integrar com as que já estiverem prontas, tá? Então, beleza. Comecei aqui, comecei a análise do projeto da primeira versão, né? Esse retângulo aqui, esse 1. Desenvolvi. Deixa eu usar outra cor aqui. Desenvolvi, tá? Entreguei. Ou desenvolvi, testei, entreguei. Versão inicial, tá? Aí o cliente vai aprovar ou não. Ele reprovando, pronto. Perceberam que eu não fiz a 2 e a 3 ainda, né? Eu não corri o risco que eu corro no cascata, né? Vou refazer, né? Ainda tem. Só fiz aqui, vamos dizer, quase 50%, pouco menos de 50%, né? Não é tão traumático se eu tivesse feito tudo, né? Ele aceitando, beleza. Agora vamos fazer a 2, tá? Quando eu faço a 2, pessoal, aí a gente precisa lembrar que eu vou fazer análise projeto da 2, vou codificar a 2, vou testar a 2, mas depois eu preciso testar a 2 com a 1, né? Eu vou ter algo parecido com isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vou ter isso aqui, ó. Vou pegar o verde agora. Não ficou tão legal como eu queria. Não ficou muito legal não, mas é o máximo que dá pra fazer aqui, por causa que eu tô sem o mouse.
Ou seja, eu tenho a 1 aqui e a 2 integrada. Tá? Mas lembrando que eu preciso fazer esse teste de integração entre o 2 e o 1, né? Aí eu costumo fazer o seguinte, eu costumo fazer um maisinho aqui, ó. Esse maisinho, pessoal, são artefatos, são coisas que eu vou fazer a mais, tá? Por quê? Porque eu dividi o software em 1 e 2. É como se fosse as minhas interfaces entre esses 3 módulos, né? Entre essas 3 versões, né? Então isso aqui geralmente vai ter uma análise, vai ter um projeto, vai ter um código, vai ter teste também. Tá? Feito isso daqui, vamos supor que o cliente rejeite. Lembre que ele já aprovou um, né? Então provavelmente ele só rejeitou o 2. Então vamos refazer o 2. Um tá salvo, né? Se ele aceitar, de novo, eu não corro mais o risco dele de perder tudo, porque ele já aceitou a 1 e a 2, né? Ok? Vamos agora fazer a versão 3. Esse amarelo fica ruim. Peraí, deixa eu ver aqui alguma outra cor. Eu vou botar o preto mesmo. Vamos aqui fazer agora a versão 3. Que é o quadradinho que estava faltando lá, né? Então, 3. Beleza? Da mesma forma, quando eu juntar aqui, né? Vamos lá, o 3 vai ser isso aqui. Isso vai ser isso aqui. E o 1 vai ser a parte de cima, né? Quando eu integrar, essas aqui são duas palavras muito parecidas, né? Quando eu entregar o 3, eu vou precisar integrar com o 1 e o 2 que já estava pronto, né? Foi essa coisa aqui que eu tentei fazer. Que tem que ser esse S aqui, né? Que era o que foi o planejado, né? Que era o que tinha que ser entregue, né? Então esse cara aqui, que eu vou chamar de S', tem que ser igual ao S que foi planejado, né? Mas, de novo, eu vou precisar fazer a análise do projeto do 3, a codificação do 3, o teste do 3, e depois eu vou ter que fazer mais coisas. Eu vou ter que fazer os testes de integração do 3 com o que já existe. Tá? Esses dois maisinhos aqui, nesse caso, né, é esforço, é dar trabalho, né? É uma coisa que não existiria se eu tivesse usado o Cascata. É isso que eu quero que vocês enxerguem, né? Se eu tivesse feito tudo de uma vez, eu ia fazer uma análise, um projeto, uma codificação e um teste. Não precisaria ter que fazer 3 vezes essas análises, esse código, esse teste. E não teria que fazer esses dois maisinho. Ah, então por isso o Cascata é melhor? Lógico que não. Porque a gente acabou de dizer, né? O Cascata tinha um risco muito grande de retrabalho, de achar o erro muito tarde. Então vale a pena fazer isso daqui. Só que você tem essa desvantagem. Então você vai precisar ter que dividir e integrar o software. E isso pode surgir problemas de arquitetura. Comunicação, desempenho e segurança, tá? Outra coisa que eu comento, né, com os alunos de teste de software, que eu acho a disciplina de arquitetura de software uma disciplina central para um curso de direito de software, né? E se eu não me engano, tanto a ADS como engenharia de software pega essa disciplina no 5º semestre. Pega depois que aprendeu requisitos, testes, banco de dados, programação, front-end, back-end, web. Eu achava, na minha opinião, que a arquitetura... Acho que é no quarto. Acho que é no quarto. No quarto, é? Ah, tá bom. Se eu não me engano, é no quarto. ADS ou BES? Em 10, se eu não me engano, é quarto. Tá. Eu achava que era no 5º, mas tudo bem. Eu achava que a arquitetura devia ser no 2º semestre. No primeiro é muito difícil, né? Mas no segundo, para vocês chegarem a né, falar sobre requisitos, banco de dados e tal, já saber o que é arquitetura, né? Eu acho que eu gasto muito tempo explicando isso aqui, que isso aqui, na verdade, é uma arquitetura de software, né? O 1, o 2, o 3, esses maisinhos que eu coloco aqui, é como você planejou, né? Fez essa descrição geral, depois você fez a detalhada, como os componentes vão interagir dentro do seu software, né? E é isso que a arquitetura vai te mostrar, né?
E aí, quando vocês estudam arquitetura lá, vocês veem vários tipos, né? Tem a monolítica, tem a por serviço, web services, né? Microserviços, 3 camadas, tem vários tipos, né? Eu achava que isso aqui era importante para vocês verem antes. Mas tudo bem, né? O grande problema é que se você passar a arquitetura para o segundo, qual disciplina do segundo você vai passar para frente, né? É muito difícil esse quebra-cabeça da matriz curricular, né? É muito difícil. Mas beleza, é só uma coisa que eu comento, que para mim a arquitetura deveria ser vista antes. Tá? Então beleza, falamos aqui sobre o processo incremental e como o teste vai funcionar nela, né? Então só novamente, é feito depois da codificação em cada uma das versões. E quando você está nas versões intermediárias ou na versão final, você precisa integrar, fazer teste de integração com o que já existe. Beleza? Vamos falar agora sobre o processo unificado. O processo unificado, né, ele vai pegar essas ideias da prototipação, do cascata e do incremental, e vai criar um processo bem robusto, bem rígido, chega a ser até engessado, talvez inflexível, e vai trazer algumas coisas novas, como, por exemplo, você pode testar antes de codificar. Tá? O processo unificado, pessoal, surge lá no final da década de 90, né? Quase quando surge a necessidade de... As empresas começam a ter a necessidade de ter softwares cada vez maiores, mais rápidos, com mais qualidade. O software começa a ficar muito caro, né? Para determinadas situações. E aí o processo unificado começa a trazer essa ideia de que é o seguinte: o produto, que é o software, né, é bom se o processo for bom. E a gente sabe que não é bem assim, né? Pode acontecer do processo ser bom e o produto mesmo assim ser ruim, né? Não é via de regra, né? Em geral, processos bons tendem a produzir produtos bons. E também existe o contrário também, né? Às vezes o processo é uma porcaria, às vezes o cara tá fazendo o programa arrumar e o produto ser bom, tá? Então, a grande crítica, né, a grande desvantagem do processo unificado é o custo que você precisa de gerência para fazer o processo unificado, né? E o engessamento, né, desse processo, tá? A gente vai falar um pouco aqui. Essa figura aqui, que é o famoso gráfico das baleias, né? Ela resume muito bem, é uma figura clássica, né? Tá no livro lá do processo unificado, todo mundo utiliza ela, de como funciona, né? Então é o seguinte, o processo unificado ele tem uma ideia muito parecida com o do cascata com relação às fases. Então você tem 4 fases que são sequenciais: iniciação, elaboração, construção e transição. Tá? Basicamente a iniciação, para quem não viu ainda, né? Basicamente a iniciação é verificar a viabilidade do projeto, né? A elaboração é fazer os diagramas, os primeiros requisitos, né? Você é meio que detalhar, né, o que você fez na iniciação. Então, geralmente, a iniciação é a fase mais rápida, né? E a fase de construção é a fase mais demorada. É a mão na massa mesmo, né? Código, detalhamento de requisitos, detalhamento de análise de design, código, como eu falei, né? Fazer testes, implantar, fazer gerência de mudanças, projeto, ambiente. É onde que os gráficos têm mais cores aqui, se vocês perceberem, né? A maioria deles, né? Lógico que no início do processo, você tem essas disciplinas aqui, né? São iniciais, né? Um pouco maior. Mas ela vai continuando, e aqui, vamos dizer assim, é o mais pesado, né? E por fim tem a fase de transição, que é você passar, né, o código para o cliente, né? Para o ambiente do cliente, né? Para o cliente poder começar a usar. Beleza? Transição, a pessoa às vezes confunde com entrega, tá? Na verdade, cada quadradinho desse aqui embaixo, aqui agora, seria uma entrega, tá? Então aqui eu tenho uma entrega inicial, aqui eu tenho mais 2 entregas, aqui eu tenho 3 entregas. Geralmente, essa entrega inicial e a número 1 e a número 2 da fase de elaboração, geralmente não tem código. Pode ter, mas geralmente não tem. É mais
artefatos de documentação. Tá? Já nas fases aqui, né, de construção, geralmente você já entrega software rodando, funcionando, né? E na fase de transição é o final, né? Quando você realmente entrega todo o software, tá? Se a gente for olhar aqui testes, ó como é que testes é esse gráfico verde aqui, tá, pessoal? É aquele que começa bem fininho na fase de iniciação, praticamente não existe, né? Você está planejando lá os objetivos do teste, você está planejando coisa bem macro, bem alto nível. Na fase de elaboração, você já começa a escrever os casos de testes. Você já começa a fazer teste, né? Porque você já começa a codificar também, ó. Nessa fase aqui, ó. Tá vendo o amarelo aqui? E ele tem a seguinte característica, né? Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Depois ele desce aqui na fase de transição, praticamente diminui bastante, né? Os testes. Tanto no início como no fim, né? Essa característica de subir e descer está justamente ligada, pessoal, às entregas, ó. Então, antes da entrega, ó, dias antes da entrega, você faz bastante testes. Tá vendo aqui? Aqui também, ó, dias antes você faz bastante testes. Dias antes você faz bastante testes. No dia da entrega, que é justamente esse ponto aqui, ó, deixa eu fazer um traço aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui, ó. Deixa eu fazer um traço vermelho aqui. Mais ou menos aqui, tá vendo? É uma fase que deixa de testar, né? Eu comecei a testar lá um pouquinho antes, certo? Aqui de novo, ó. Desculpa, a linha não está muito reta. Então ele tem essa característica, né? Ele começa, faltando alguns dias, uma semana, depende do período, né? Ele começa a testar mais, né? Gastar mais com o teste. Então, os testes no processo unificado têm essa característica, tá? Mas durante todas as fases, principalmente na construção. Então, a construção é essa fase aqui, a terceira, né? É onde tem mais testes, realmente. Uso de ferramentas, pessoal, e uma coisa que eu não coloquei aqui é documentação. Deixa eu colocar isso aqui agora. Uso de ferramentas. Que o processo unificado ele tem essa característica, certo? Da questão de muita documentação. Porque o processo precisa ser seguido. Então eu preciso gerar muitos e muitos documentos em cada uma dessas fases, dessas entregas, né? E isso daí vai ser uma das principais críticas das metodologias ágeis, né? Você gasta muito tempo fazendo documentação e muita dessa documentação você praticamente não precisa, tá? Para o desenvolvimento de um produto bom. Então, seguir o processo garante a qualidade, né? Que é uma vantagem, né? É aquilo que eles falam, né? O processo bom gera produto bom. Mas você tem essa desvantagem, né? Inflexível. Você tem que fazer muita documentação. Não existe... Dentro do processo é difícil você inovar, usar criatividade, que também é uma das características das metodologias ágeis que a gente vai falar agora, né? Existe também os custos das licenças de ferramentas, são caras. Você usa muita coisa para, né? Para fazer o software, você usa muitos softwares. Então o processo unificado tinha essa questão. Tá? Por exemplo, para softwares pequenos, ele fica inviável, né? O custo que você gasta fazendo um processo para softwares que vai ter um pouco valor, não cobre, né? Já para softwares muito grandes e muito complexos, que vão durar meses, anos de desenvolvimento, aí seria uma boa ideia utilizar o processo unificado. Aí começa a valer a pena, né? É uma das críticas, né, com relação às metodologias ágeis, né? Que é o que a gente vai falar agora, tá? Só para relembrar, né, pessoal que ainda não viu metodologias ágeis, a gente tem o Scrum, que seria a hegemônica, né? O Scrum foi desenvolvido na década de 90 ainda, e hoje a maioria das empresas que eu conheço, né, que os meus colegas ouçam falar, utilizam de alguma forma o Scrum, né? Por quê? Porque ele é muito simples, né? Ele tem poucos papéis, ele tem poucas atividades,
ele é basicamente isso aqui, ó, pessoal. Ele é basicamente essas três coisas aqui, ó. Produto, o backlog, né, que é o que você ainda não fez, que está planejado fazer. A sprint, que é o que você está fazendo agora, que é essa caixinha e essas setas aqui. Aqui são as setas das reuniões diárias, né, enquanto deve durar um sprint, geralmente dura 2 semanas. E os incrementos, que é aquilo que você já fez, né, que é aquilo que já está funcionando. Provavelmente o cliente já está até usando. Tá? Então o Scrum é muito simples, né? É um framework para você desenvolver software muito simples. Existe também o Kanban, que também uma metodologia ágil, que utiliza o quadro Kanban, né? Que é o a fazer, fazendo e feito. Isso daqui você já deve conhecer, né? Existem várias ferramentas. A mais famosa é o Trello, né? Que faz isso aqui. Então, isso aqui está sendo incorporado para gerenciamento de projeto, né? E qual que é a ideia, né? A principal ideia da metodologia ágil é você priorizar testes, né? É você fazer um plano de teste ainda na primeira sprint, e durante as outras sprints você vai detalhando esse plano, tá? Ele deve ser revisado pelos envolvidos. Certo? Uma outra questão com relação à metodologia ágil é o seguinte: tudo que é produzido, né, durante o desenvolvimento do software é compartilhado, tá? Então, todas as pessoas têm acesso a tudo. Isso por causa da questão da transparência, né? Metodologia ágil só funciona se você tem noção do todo, né? Enquanto no Cascata, deixa eu voltar aqui o Cascata e o processo unificado. Por exemplo, a galera de modelagem de negócio não precisava ficar sabendo o que os outros times estavam fazendo. A galera de requisitos, a galera que codifica e testa, assim como o Cascata, né? Aqui é uma equipe totalmente autônoma totalmente dessa. No Scrum, no metodologias ágeis, não. A ideia é a seguinte, é a pessoa ser multidisciplinar. Ela tem que saber tudo, né? Por quê? Ela tendo conhecimento do todo, ela vai desempenhar melhor o trabalho dela. Ela vai ficar... As dúvidas vão diminuir, né? Vai permitir mudanças. Não é isso? Vai permitir que ele entenda o software, quais são os objetivos do software, e faça um código melhor, né? Baseado nos objetivos do software. Tá? Então, assim, outra coisa que ajuda muito a metodologias ágeis são as ferramentas atuais, né? Primeiro, assim, a internet, né? A banda larga da internet só ajudou muito para você poder acessar as ferramentas de forma assim descentralizada, né? Na internet. As ferramentas de nuvem, né? Os drives para compartilhamento de arquivos, para versionamento, para uma série de coisas, né? Gerenciamento, chamados documentos online, né? As ferramentas que você usa como fluxo de atividades, né? Para fazer uma atividade. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando eu falar sobre CI/CD. Para você fazer essa atividade, você tem que fazer essa daqui antes. Para você fazer um deploy, tem que ter feito alguns testes antes. Então, tudo isso aí são ferramentas e elas são necessárias, né, para desenvolver as metodologias ágeis. Beleza? Então, não há divisão explícita dentro do time, todo mundo faz um pouco de tudo, né? Entregas rápidas e constantes, mais rápido para identificar os problemas. Sim, e as metodologias ágeis também, assim como a incremental e como o processo unificado, não são baseadas em várias entregas, né? E as entregas têm que ser mais rápidas e mais constantes. Quando a gente fala, por exemplo, do Scrum, né? Deixa eu voltar a figura do Scrum aqui. O ideal é que a sprint seja de 2 semanas. Ele fala aqui 2 a 4 semanas, mas sprints de 4 semanas já são sprints muito longas, né? É só para alguns projetos específicos. Por quê? Porque sprints de 4 semanas você começa a falar as coisas na semana 1, na semana 3, na semana 4 você já pode esquecer, você já pode perder o foco, né? Então, quanto menores as sprints, mais entregas rápidas e constantes. Beleza? E outras 3 características, né? 3, vamos dizer assim, metodologias que os métodos ágeis utilizam, é o TDD, o BDD e o CI/CD. CI/CD, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses 3.
essas três metodologias, o TDD, né, Test Drive Development, desenvolvimento dirigido a teste, é basicamente essa figura aqui. Como é que funciona, pessoal? O desenvolvimento dirigido a teste. É engraçado que assim, você tem algumas noções dos requisitos, e a primeira coisa que você vai fazer não é especificar esse requisito ou codificar ele. Você vai escrever um teste dele. Olha que engraçado, né? Como é que eu vou testar uma coisa que não existe ainda? Eu ficava me perguntando isso quando eu era aluno, né? Mas é porque você vai usar um código, né? Você vai usar uma ferramenta de teste que permite você fazer isso. O pessoal, semana passada, teve o pessoal que falou sobre JUnit, né? Você vai usar uma ferramenta, por exemplo, como JUnit. O que vai acontecer quando você rodar o teste? Ele vai falhar. Vai ficar vermelho aqui, né? Por que vai falhar? Porque ainda não foi adicionado um código, né? Então você vai fazer esse código funcionar, tá? Por exemplo, você vai criar a classe que você quer testar, né? Você vai criar os métodos dessa classe e vai funcionar o teste, tá? E aí você vai entrar, vai executar os testes, né? Geralmente você executa dessa forma automatizada, né? Com dados de testes. Enquanto ele estiver falhando, você vai codificando. Até que vai chegar um momento que ele vai passar. Vai ficar verde, né? Green, né? Só que não acaba por aqui. Depois você tem uma fase de refatoração. Ele coloca aqui eliminar redundâncias, né? Mas é deixar o código mais limpo, deixar o código mais claro, deixar o código no padrão da empresa, tá? Só para quem não lembra o termo refatoração, o conceito de refatoração é você pegar um código, mudar ele, às vezes você muda o nome de variáveis, às vezes você muda até uma lógica, tira um for, bota um while, tira códigos que não estão sendo executados, né? Tem várias técnicas de refatoração. Mas o mais importante é o seguinte, você não pode mudar o comportamento final. Porque se você muda o comportamento final, os testes que estavam passando podem começar a falhar, né? Então, refatorar é isso, tá, pessoal? É mudar um código sem mudar nenhum tipo de comportamento. Tá? Então, existem várias técnicas para fazer isso. Eu sempre cito a questão de mudar o nome de variável, né? Porque quando você muda o nome da variável, não muda nada na sua lógica, né? Em vez de você usar C, uma variável int C, você começar a chamar, em vez de C contador, em todo lugar que aparece C, você mudar a variável para contador, você refatorou, né? É um tipo de refatoração. Existem vários outros tipos, tá, pessoal? Esse é o mais fácil de entender, né? É o que geralmente alguns alunos fazem, né? Quando vai fazer atividade, né? Mudar o nome das variáveis. Mas beleza. Quando vai copiar, né? De outro colega, né? Mas existem várias outras técnicas de refatoração que é feita no TDD, tá? Por que isso aqui é bom? Acho que por que isso aqui é bom? Porque todos os códigos do seu software têm um teste associado. A cobertura de teste vai ser máxima. Tá? Por quê? Porque se você escrever um teste primeiro. Então a ideia é essa. Então a ideia é que aquele código já foi testado. Você passa uma confiança na equipe usar aquele código, né? Não precisar ter que testar ele de novo, não precisar ter que revisar ele. Então a ideia do TDD é essa. Você aumenta a qualidade porque você começa a fazer testes. Tá? Nós falamos, né? Sobre o conflito, o dilema da qualidade, né? Que isso aqui pode gerar um custo desnecessário, né? Então você tem que meio que saber, né? Onde usar o TDD, onde precisa usar o TDD, onde não precisa. Ok? Só que o TDD gera um ruído. Por que o TDD gera um ruído? Porque quem fazia os testes era apenas o desenvolvedor. Alguma pessoa que conhecia de programação, conhecia de ferramenta de JUnit, por exemplo. Né? E aí o pessoal avança, dá um update, né? Melhora o TDD e cria o BDD. Que em vez de ser desenvolvimento dirigido ao teste, vai ser desenvolvimento dirigido ao comportamento. Porque o teste ficava com a visão muito do código. E agora a gente pensa no comportamento, que é uma visão mais alto nível, mais do que os objetivos do sistema. Tá? Evolução do TDD, porque o programador em geral não sabe o que testar exatamente.
E aí o pessoal cria algo chamada regra dos três amigos, né? É Three Friend Rule, né? Se vocês que mais em inglês, né? O que é a regra dos três amigos? Você continua tendo desenvolvedor, né? Ele é o cara que vai escrever os testes, mas tem que ter uma pessoa de qualidade, ou um testador, ou um projetista, ou alguém da equipe de qualidade, e tem que ter uma equipe que sabe de requisitos. Geralmente é o PO, né? Dentro dessa equipe aqui, desse time aqui, sabe, dos três amigos, né? Até o cliente pode fazer parte desse time. É um cara que vai saber muito do comportamento, né? Dos objetivos do software. Então essa regra de três amigos é usada para fazer esse teste aqui, inicial. Em vez de só o desenvolvedor, né? Assim, foi desenvolvendo, né? Nos últimos 5, 6 anos, né? Se falam muito agora no CICD, né? CICD, né? Que depois eu volto para essa figura aqui. Que significa, né? Integração contínua, entrega contínua. Né? De novo aquelas palavras parecidas, né? Integrar, entregar, né? A gente lembra de delivery é entrega, né? Você tem bastante automatização, né? Você tem o que o pessoal chama de esteira, né? Você tem ferramentas como... A gente falou... Teve uma equipe... A primeira equipe, né, das apresentações falou sobre o Git... Vocês falam sobre o GitLab ou o Git Action? Que fala sobre isso, né? Que é uma ferramenta que você tem um fluxo, né? O pessoal chama de esteira, pipeline, né? Que é a sequência das atividades, né? Você só passa por uma atividade se a outra tiver sido completada, né? E isso é muito utilizado para o pessoal de DevOps, né? Que é desenvolvimento e operações. Aí eu vou voltar para aquela figura que basicamente assim, quem cuida da parte de dev é o pessoal que fica do lado do CI. E quem cuida mais da parte de Ops, né, operações, é quem fica aqui no CD na entrega. Tá? A gente pode pensar que começando aqui no planejamento, ok? Você vai planejar o que você vai fazer. Vamos pensar que o software começou do zero, né? Geralmente na primeira rodada, o código que é feito, tá, pessoal? É o código de teste, certo? Seria uma coisa só aqui, ó, code, build, teste, tá? Seria uma coisa só. Depois você vai fazer uma entrega, um deploy, operação, monitoramento. Os testes vão falhar, né? Por quê? Porque não tem código ainda. Já na segunda rodada, você vai planejar a segunda rodada, aí você começa a codificar o código daqueles testes, né? Já começa a refatorar também. Aí você faz a build, né? Você integra, né? Você constrói, testa, faz uma release, né? Uma versão, implanta, né? O deploy é implantar. E aí você monitora a operação, né? Operate Monitor, né? O que é esse monitoramento da operação? É você ver como o software está sendo utilizado, tanto pela parte de infra, né? Recursos, como pela parte dos usuários. Tá? Os usuários estão tendo travamento, os usuários estão reclamando de alguma coisa, o software está exigindo de algum recurso que não precisa, tem algum código que não está sendo executado, tem alguma classe que nunca está sendo executada. Tudo isso é feito aqui, tá? Para quê? Para que no próximo ciclo, no próximo planejamento, na próxima codificação, build test, seja resolvido esses problemas. Tá? Então, por exemplo, todos os aplicativos de celulares, né, da gente, a gente nem percebe, né, mas praticamente eles são atualizados todas as semanas, né? Toda semana tem uma atualização, mínima que seja, né? Netflix também, né? Outros softwares, softwares de banco, eles geralmente utilizam essa ideia, tá? Eles ficam monitorando lá o uso, né? Tanto na parte da nuvem, né, dos servidores, como a parte que os usuários estão fazendo, e melhorando, né? Corrigindo bugs, criando funcionalidades, tirando funcionalidades, e fazendo isso aqui que é o famoso CICD, né? Ele parece infinito, né, pessoal? É o símbolo do infinito, né? Isso é de propósito, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui aquele modelo incremental. Imagine o seguinte, que você tem versões intermediárias infinitas. Não vou dizer infinitas, né? Mas assim,
Vamos pensar, por exemplo, no WhatsApp. Deixa eu pegar aqui o WhatsApp. O WhatsApp, pessoal, eu lembro que em 2015 eu já usava o WhatsApp. 2015? 2015 eu já usava ele, até antes. Deixa eu olhar aqui. Ele já tá. Cadê? Dados do app. Ele já está na versão 2.25.13.74. Eu achei que até estava na versão maior, né? Ele está na versão 2.25, né? Então esse ponto 25, ponto 13, ponto 74 são aquelas releases, são aquelas versões intermediárias. Que às vezes o WhatsApp, que é da Meta, né? Bota para atualizar ou não. Tá? Inclusive eles fazem teste A/B com isso, né? Foi o que eu expliquei quando a gente estava falando sobre o teste de sistema, né? Para alguns eles atualizam, para outros não, e monitora e opera sobre isso, né? E a versão final fica em aberto. Quando é que vai ser a versão final? Quando o público, os usuários deixarem de usar o WhatsApp. Acho que vai ser muito difícil isso acontecer, tá? Se bem que o Orkut também era uma ferramenta muito usada e parou de ser usada, né? O Orkut tem uma versão final, né? Talvez um dia o WhatsApp também tenha, né? Apareçam outras coisas, né? Outras ferramentas melhores, né? Não sei, né? Já tem mais de 10 anos, vamos esperar para ver. Certo? Nós falamos um pouquinho sobre CICD quando a gente falou teste de integração, né? Por quê? Porque como isso daqui ele é muito rápido, né? E eu estou fazendo teste de códigos novos e eu estou integrando esse código com o que já foi, né? Já foi entregue, né? Eu estou fazendo entregas constantes e rápidas, né? Aí a gente falou lá sobre o teste do tipo fumaça, né? A gente falou sobre 2 testes, o teste de viabilidade e o teste fumaça. Que o teste de viabilidade é o seguinte, são os testes bem rápidos para saber se esse código aqui, se logo de entrada ele já não tem um problema muito grave. Se tem falha de inicialização, se tem uma falha muito grave. Então você já nem começa a fazer os próximos testes e já faz um novo planejamento para mudar o código, né? Ou então você faz os testes de fumaça. O que é os testes de fumaça? Você tem lá nas suas tarefas, fazer 200 testes, mas por algum motivo está atrasado, né? Você precisa entregar logo. Então eu vou escolher 20 desses testes. Eu vou escolher de forma aleatória, ou os testes que mais falham. Você usa algum critério lá e faz o teste nesses 20, certo? Se passar, você manda, faz o release e o deploy. Se não, você volta aqui para o código, tá? Alguma coisa aconteceu. E às vezes acontece de você ter escolhido mal esses 20, né? Esses 20 não tinham erros, os outros 180 que ficaram sem testar, os erros estariam ali, naquela parte lá. Então, o que o pessoal vai acontecer? O pessoal da operação e monitoramento provavelmente vai encontrar esses problemas. E aí, na próxima rodada, né? Cada rodada dessa aqui a gente chama de stage, né? Para um próximo estágio, o planejamento vai ser: faça pouquíssimo código, quase não codifique e faça mais teste. Tá? Então, tem toda uma. Como é que eu vou dizer? Tem toda uma estrutura, né? Todo um acompanhamento, toda uma questão de uma gerência. E essas coisas têm que ser automatizadas, tá, pessoal? Por causa da velocidade que isso aqui funciona, tá? Estratégia. Pessoal, vou fazer o seguinte. Não, CICD é só conceito ou tem uma ferramenta para fazer? Boa pergunta. CICD é um conceito, tá? Mas tem ferramentas para você utilizar o CICD. Teve um colega Qual? nas apresentações que falou sobre o GitLab. Não sei se foi GitLab ou GitAction. É que eles têm o GitAction e o GitLab são usados para utilizar o CICD. Tem outras ferramentas, uma ferramenta chamada Jenkins. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que também é muito utilizada para você poder rodar Jenkins. Acho que é assim. Deixa eu olhar se é isso mesmo. Muito utilizada para... Essa aqui do garçom. Muito utilizada para o CICD, tá? Ela faz o quê? Ela faz justamente esse fluxo. Quanto que precisa testar, quando que vai fazer a build, análise de código. E aí ele faz também operações de monitoramento, tá? Mais alguma pergunta, pessoal?
Vamos fazer o seguinte, eu tô com a voz já ficando rouca, vamos fazer uma pausa de 10 minutos, tá? E aí, deixa eu olhar aqui, a gente tá no slide 32. Não, 32 a gente acabou de falar, né? 33. E a gente termina a aula daqui a pouco, tá? Então, 10 minutos de... 10 minutos, tá? Pra gente tomar um café, uma água, respirar, ok? Voltamos às 8h25. Só tem 11 pessoas. Então, deixa eu retornar aqui da onde a gente parou. A tosse atacou. Vamos lá. A gente falou sobre o processo de teste, a gente sabe que a gente precisa ter uma estratégia, tá? Essa estratégia, como a gente falou, está vinculada ao projeto de desenvolvimento de software, né? Então, se eu vou usar programar e arrumar, a minha estratégia é não fazer teste. Se eu vou usar o Cascata, a minha estratégia é fazer teste só no final, depois que todo o código estiver pronto. Se minha estratégia for a cada linha de código eu fazer um teste, então toda vez que o desenvolvedor mudar uma linha de código, eu paro o processo, testo, depois volta, ele muda mais uma linha de código, para, teste de novo. Então tem de todos os extremos, né? E uma estratégia que a gente mais aconselha, né, que a maioria das metodologias ágeis e até o processo simplificado também usa, é dividir em 3 fases, né? Fazer teste de unidade, integração e sistema, tá? Então isso aqui eu já falei, né? Então envolve a estratégia global do desenvolvimento do software, envolve, né, a estratégia do teste. Você tem o prazo, que é o cronograma das entregas do software, você tem os recursos de orçamento, por exemplo. Se a gente tem um orçamento a gente vai gastar R$ 2.000 para fazer esse software, o meu custo com o teste não pode ser mais de R$ 2.000, né, pessoal? Tem que ser bem menor, tem que ser menor, né, do que isso. Você tem que negociar também com as outras áreas quanto vai ser esse custo, né, de horas, pessoas, licenças, né. Também tem a questão das prioridades, o que não será testado, e a gente vê, é uma coisa mais macro, né, a qualidade mais global do desenvolvimento, tá? Tudo aquilo que a gente aprendeu, quais testes serão feitos e quando, unidade, integração, sistema, caixa branca, caixa preta ou caixa cinza, manuais automáticos, regressão, fumaça, não funcionais, alfa, beta, gama, usabilidade, segurança, carga, teste AB, baseado em erro, todos esses que a gente falou na unidade 1, durante a estratégia nós vamos citá-los, nós não vamos detalhá-los. A gente vai detalhar isso aqui quando a gente for fazer o plano, né, o projeto de teste, tá? Mas a gente vai saber mais ou menos o que vai fazer. A gente está muito preocupado com as metas, tá? Como os testes se relacionam com outras atividades. Por exemplo, revisões técnicas. Eu faço o teste antes da revisão, após a revisão, né? Como os testes se relacionam com outras atividades, por exemplo, requisitos de depuração. Como é que eu ligo um requisito do software com o que eu estou testando? Beleza, testei, achei um erro. E aí, o que eu faço? Qual é a comunicação? Vai corrigir imediatamente? Vai corrigir na próxima versão? Vai gerar uma dívida técnica, né? Esse é um termo que está na moda, né? E deixar para corrigir depois. Tudo isso aí é definido como nas metas da estratégia, né? Todo código será testado, todo requisito será testado, porcentagem de casos de teste devem passar, quais métricas, medidas, indicadores, né? Falando sobre métricas, nós temos métricas de produto, processo, projeto, recurso, quais delas que nós vamos usar, né?
Lembrando que métricas de produto é uma coisa mais voltada, por exemplo, se a gente for pensar no Scrum, né? O exemplo sempre que eu dou Scrum, porque o Scrum é o hegemônico, é o que mais utilizado, né? Quem vai preocupar com isso daqui é mais o PO e os devs, né? E as outras métricas, geralmente quem se preocupa mais é o Scrum Master, né? Sendo que de projeto, o PO também pode estar observando isso, né? Mas geralmente é uma divisão, né, das métricas que a gente vai utilizar para teste, né? Métricas de qualidade. Existe uma infinidade, tá, pessoal? E aí algumas coisas a gente vai definir na estratégica. Por exemplo, todos os casos de teste precisam passar. Lembra do dilema da qualidade? Deixa eu até fazer uma alteração aqui, vou chamar a atenção. Vocês lembram lá do dilema da qualidade? Por quê? Se eu tiver que passar 100% dos casos de testes, pode ser que o meu custo cresça muito, né? Torne o software inviável. Será que 95% já não resolve? Será que 98% já não resolve? Né? Eu tenho uma experiência, eu trabalhei um ano como testador, né? 2006, na Motorola. Lá o nosso... Lá eu peguei uma fase justamente que a meta, né, tinha aumentado de 95% para 98%. Ou seja, a release, né, a entrega para o próximo, para o cliente final, né, poderia ser feita se 98% dos casos de teste tivessem passado. Tinha alguns casos lá que não poderiam falhar, né? Os casos de travamento, os casos de que o celular travava, né? Não ia para outro lugar, aqueles lá não poderiam estar falhando. Mas botão fora do lugar, cor, demorou, em vez de demorar 5 segundos, demorou 7. Então esses aí poderiam falhar, desde que a soma deles não passasse de 2%. Tá? Cobertura de código. Será que todo... Lembra que eu falou do TDD? Se a gente usar o TDD em 100% do código, a gente vai ter uma cobertura de código de 100%. Porque antes de codificar, eu faço o teste. Será que eu preciso fazer isso realmente? Será que 80% já não me satisfaz? Né? Vazamento de defeitos. Vazamento de defeitos é quando o defeito chega no usuário final, né? Quanto será permitido? Né? Beleza. Basicamente, o que a gente fala sobre estratégica é isso. É uma visão mais alto nível, tá? É uma visão que está mais global. E aí, chega o plano, que é pegar essa estratégia e detalhar, certo? Pessoal, eu prefiro usar o termo plano de teste, mas só que na indústria, nas empresas, o pessoal fala mais projeto de teste. Ou então usa o termo em inglês, test design. Tá? Tanto que o nome do cara não é planejador de teste, é projetista de teste, né? A gente tem uma questão da palavra projeto ter sido traduzida para dois termos diferentes no inglês, né? A palavra projeto foi traduzida tanto para design como project. Acho que eu já comentei isso com vocês, né? Então, às vezes, projeto de teste fica parecendo que é o projeto do início ao fim, né? Não, é a parte que você vai planejar os testes, tá? Aqui você, com base nos objetivos do software, com base da estratégia que você escolheu para fazer os testes, você vai, base nos objetivos de teste, né? Aquilo que a gente falou das metas e métricas, você vai escrever os casos de testes, né? Basicamente, e planejar a execução, né? Quando, quem se fará, qual ferramenta. Não é isso? Esse que é o plano de teste. Envolve a estratégia de teste, só que com prazos internos, custos internos, escopo interno e qualidade interna. Quando a estratégia de teste, os prazos eram externos, ou seja, quanto tempo a gente tem para fazer o software. É isso que a estratégia de teste ficava observando. Qual é o meu custo do software? Qual é o escopo do software? No plano, eu penso internamente, né? Quanto é o meu prazo para testar? Qual é o meu custo para testar? Qual é o escopo dos testes, né? Perceba que a estratégia, então, tem uma visão mais externa, quando a gente pensa aqui na área de teste, né? E o plano de teste tem uma visão interna, né? É uma coisa mais focada no teste. Então, ele fala aqui quais testes serão feitos e como. Tá? Então, enquanto a estratégia pensa mais no que,
o plano de teste pensa mais no como. Esse aqui é o mesmo slide lá, eu só mudei aqui a palavrinha como. E aí, pessoal, tem uma série de coisas que a gente precisa estar atento no plano de testes, né? Hardware, software de suporte, né? Sistemas operacionais, por exemplo. O software que a gente está desenvolvendo, que a gente vai testar, ele funciona em vários sistemas operacionais. Sistemas operacionais antigos, sistemas operacionais novos, Windows, Mac, Linux. Se é uma aplicação mobile, Android, iOS. Se é uma aplicação web, tem que funcionar em todos os navegadores, né? Com relação ao hardware, ele vai rodar numa máquina virtual, numa máquina física, vai ser num data center on-premise. Data center on-premise é aquele data center da empresa, né? Vai rodar na nuvem, né? Então tem uma série de coisas que a gente precisa estar atento quando vai fazer o plano de teste, né? Recursos computacionais, né? Às vezes o software está funcionando, mas a máquina que foi habilitada para ele funcionar não tem muita memória, tem problema de disco, de processamento, não é isso? Outros hardwares, impressoras, leitores de QR Code, vão ser utilizados no teste. Então tem uma série de detalhes que o plano de teste tem que se preocupar, que a estratégia não se preocupava, né? Qual a versão do software será testada? Por exemplo, será que a gente lançou uma versão e a gente está testando uma anterior, porque a gente pretende melhorar a anterior e descartar a que está atual? Então tem uma série de fatos, características que pode interferir aí no plano de teste, tá? Vai testar todas as funcionalidades? Vai ter funcionalidades que não serão testadas? Será feito teste de requisitos não funcionais, né? Desempenho, acessibilidade, segurança, né? Interoperabilidade, né? Ou vai ser só os testes das funcionalidades do sistema? O usuário, né, o cliente, o usuário vai participar dos testes ou não? Vai ser só a equipe de desenvolvimento, tá? E aí, pessoal, uma boa técnica usada, essa técnica aqui não é da engenharia de software, tá, pessoal? São técnicas que existem em outras áreas que a engenharia de software importa para ela, né? Então você tem essa técnica aqui, que antigamente se chamava 5W2H. E aí eles evoluíram, né, para 6W3H, né? Que é uma técnica lá da administração, da área de gestão. E ele define, por que é 5W, né? É porque no inglês as palavras começam ou em W ou em H, tá? Então seria o what, o que, né? Qual é o objetivo e a meta que será testado. Why, por quê, qual é o motivo e benefício do teste. Quem, who, né? Responsável, a equipe que vai testar. Quando, when, a data e cronograma do teste. Where, onde. Qual o local, qual o departamento que vai testar. Aqui também pode, o onde, né? Where, né? Pode ser várias coisas, né? Pode ser também se vai testar no computador A, no computador B, se é a equipe de São Paulo, é a equipe de Salvador que vai testar, tem várias. É mais o quem, né? Mas tem várias características aqui, né? Com relação a essas palavras, né? Com que, o IVE, né? Com que recursos você vai testar, quais são as ferramentas, né? Você vai usar computadores, você vai usar scripts, né? E você tem os 3Hs, né? How much, quanto que vai custar, né? How, como você vai testar, quais são as atividades do processo e quantos, né? Você vai testar quantas vezes? Às vezes você vai fazer um quadro de teste mais de uma vez. Às vezes você vai testar a mesma versão do software mais de uma vez, né? Então, é uma técnica que é usada, né, para você escrever caso de testes, tá? Para você planejar os seus testes, ok? Sim, tanto para escrever, tá? Como para executar, ok? Porque às vezes você já tem os casos de teste escritos. É que está fazendo uma pergunta, né? Casos de teste já estão escritos? Sim. Então você vai usar isso daqui para executar. Não. Então você vai usar essa técnica aqui para escrever e depois executar, tá? Então é uma técnica que usa. É obrigado a usar todos os 6W, todos os 3H? Não, né, pessoal? Você vai usar aquilo que você acha conveniente, né? Lembrando que o caso de teste, né, os passo a passo para você testar, tem que ser claro. Não pode ser muito grande, que a gente viu, né? Não pode ser nem muito grande nem muito pequeno, né?
A gente viu isso daí nas aulas passadas. Por quê? Porque quando um caso de teste é muito pequeno, dificilmente ele acha erro, né? Você vai ter que fazer vários casos de teste pequenos, e esses vários casos de teste pequenos vão ser um dependente do outro, que também é um problema, né? E quando o caso de teste é muito grande, você faz muitos passos, às vezes você acha mais de um erro dentro daquele caso de teste, às vezes você não sabe qual foi o passo que errou, né? Fica complicado, o próprio testador erra a execução do caso de teste, né? Então, também, quando você vai escrever um caso de teste, você precisa de um equilíbrio, né? Pessoal, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, certo, já vi. Eu queria ver se eu tinha pausado a gravação, eu queria saber se eu tinha restartado. Beleza. Ainda sobre o plano de testes, além da escrita e da execução, né? Aí entra um pouco a pós-execução, né? Mas você tem que planejar o que você vai fazer, né? Isso não fica a cargo de quem executa. Você planeja antes. O que vai acontecer se o testador achar um erro para quem ele vai reportar, né? O que fazer se o prazo estiver apertado, né? Poxa, eu estou com 200 testes para testar, mas só tem 1 hora, precisaria de 2 horas. Vão me pagar hora extra? Uma série de questionamentos que pode estar ocorrendo aqui. Eu posso atrasar um dia, né? Tem vários questionamentos que o plano pode estar respondendo, né? O que fazer se muitos casos de testes falharem na mesma execução? Pô, provavelmente é aquela build, né? Aquele código teve algum problema, né? O que fazer se o mesmo caso de teste falha em várias execuções diferentes? Pode ser que o erro não está sendo corrigido, né? Não está sendo feita uma depuração boa, né? Então tem vários elementos, né? Que você precisa escrever no seu plano, tá? Porque, por exemplo, se você vai testar, geralmente você encontra 2 erros em cada versão. E aí vem uma versão que você encontra 30 erros, não é normal, né? Talvez alguma coisa você vai ter que fazer aí, uma outra atitude você vai ter que tomar, né? Assim como, se um caso de teste falha na versão 1, falha na versão 2 de novo, aí falha na versão 3, você vai ter que tomar uma outra decisão, né? Por que essa falha está sendo repetida, né? Existem diversos modelos, templates que podem ser baixados na internet, customizados. Inclusive, eu deixei 2 lá para vocês olharem, tá? Padronização, pessoal, outra coisa importantíssima, né? Quando você for usar esse metodologia aqui para escrever caso de testes, escrever caso de testes padronizados, né? A pior coisa é quando você tem um teste escrito de uma forma e um outro teste escrito de uma forma totalmente diferente, né? Vamos pensar, por exemplo, na língua, né? Um teste escrito em português e outro em inglês, e outro em alemão. Ou até em português, né? Você tem várias formas de escrever, né? Uma forma mais rebuscada, outra forma mais clara, né? Então tudo precisa ser padronizado, né? Assim como o código tem que ser padronizado, os casos de teste também, né? Controle de versões de caso de teste, né? Você pode ter assim, quem foi que fez cada modificação no caso de testes. Os nomes, né, dos arquivos tem que ter um padrão, né? Código de script, nome dos casos de teste, a gente já falou sobre isso, né? Que os nomes do caso de testes tem que ser descritivos, né? É igual nome de classe, né? Você pode muito bem pegar no seu código e chamar classe A, classe B, classe C, classe D. Como você também pode botar, né? Classe pessoa, classe animal, classe veículo, classe carro, né? Então os nomes têm que ser descritivos, não é isso? Padronizar previne o caos, né? Aquela coisa que cada um faz do seu jeito, monitore e controla o acervo. Sim, eu não falei sobre o acervo de testes. É muito comum, tá, pessoal? Num caso de teste, ser usado em vários projetos, tá? Isso não é incomum, tá? Então, quando você tem por exemplo, no caso, vou pegar a minha experiência, né? A gente desenvolvia lá para softwares da Motorola, né? Hoje em dia a Motorola praticamente não é mais. Na época ela era líder de venda de celulares, né? Junto com a Nokia, né? Hoje tanto a Nokia como a Motorola perderam o mercado para
Samsung, iPhone, né? As empresas chinesas também, né? Mas beleza, na época a Motorola era uma líder de mercado e tinha vários modelos de celulares, né? Tinham celulares mais simples, tinham celulares que abriam, né? Tinha um flip, tinha celulares que o flip corria, tinha outros que faziam igual um notebook, né? Tinham vários modelos. Só que o software de cada modelo mudava um pouco a coisa. Você tinha um software lá gerencial, que era praticamente igual para todos os modelos, e as funcionalidades que cada aparelho, cada modelo tinha, né? Diferente. Só que a gente eram vários softwares, né? Não era, eram várias, a gente chamava de builds, né? Eram várias builds, né? Só que o mesmo caso de teste poderia ser usado em várias builds. Tá? Eu não precisava ter vários casos de testes iguais, um para cada software, né? Um para cada build que a gente testava. Então as empresas costumam ter acervo de testes, acervo de casos de testes, né? Aqui, ou seja, aquele caso de teste pode ser utilizado em mais de um projeto, tá? Então isso auxilia a monitorar e controlar o acervo. Então, por exemplo, quando eu vou deixa eu voltar aqui, ó. Lembra que eu perguntei aqui, ó, casos de teste já estão escritos? Se você já tem um caso de teste escrito, é muito melhor você selecionar do que escrever de novo o mesmo caso de teste, né? É produtividade isso daqui, né? Economia de recurso, né? E aí, a padronização ajuda você a controlar o acervo. Você não criar casos de testes iguais, né? Às vezes você muda o nome, uma besteirinha no nome, né? Então ajuda você a monitorar sua biblioteca de casos de testes, seu acervo, né? Sua livraria, biblioteca de casos de testes. A padronização facilita a manutenção, né? Porque todo mundo vai ler o mesmo código, né? Vai ler o mesmo padrão de documento, né? Permite rastrear histórico, ou seja, quem fez o quê, né? Quem usou o quê. Por exemplo, eu posso ver que aquele caso de teste lá foi usado no projeto em 2020, né? Reusar caso de teste, que eu acabei de falar, né? A gente tem o acervo justamente para isso. Depuração do teste. Às vezes, um caso de teste que falhou vai ter lá um comentário do próprio testador ou então do próprio desenvolvedor dizendo o que foi a falha. Então isso aí tudo é um histórico que você pode aproveitar, tá? Facilita a atualização. Por exemplo, imagine que você tem um caso de teste que testa se o usuário quer uma soma. Então você faz um caso de teste para testar essa soma. Mas do nada ele resolve mudar. De vez de soma, ele quer multiplicação. Você pode manter aquele caso de teste soma e criar uma versão posterior com a multiplicação. Aí você não perde esse histórico que o usuário pediu soma, você usou aquele caso de teste, passou em tantos casos, falhou em tantos outros, mas você tem esse histórico, né? Que foi o usuário que pediu a mudança. Tá? A gente pode ter no acervo casos de testes que a gente chama de arquivo. Não é arquivo oculto, não. Esqueci o nome aqui. É aqueles arquivos que você não ficam anos e anos sem usar. Arquivo morto. Tá? Então você pode ter lá, tem casos de testes lá que eu não uso há 10 anos. Para que vai ocupar o espaço no acervo, né? Para que ele vai estar lá? Eu posso colocar ele no arquivo morto, por exemplo, né? Averiguar a reprodutividade, por exemplo, o caso de teste que na mesma build, né, no mesmo software, um testador disse que passou e o outro testador disse que falhou. Alguma coisa está estranha aí, né? Ou não era a mesma build, ou dos testadores erraram, né? Possível o mesmo caso de teste para o mesmo código, um dizer que passou, outro dizer que falhou, né? Pode ter sido o hardware, pode ter sido a rede, pode ter sido, né? Alguma coisa está errada aí, né? E também alocar o trabalho dos testadores, né? Você não, por exemplo, se você tiver 3 testadores, você não botar os testes mais difíceis para um, né? Enquanto os outros 2 ficam com os testes mais fáceis, né? Isso aqui te dá um conhecimento, né? Dos seus testes. Então, pessoal, isso aqui foi o plano de teste, né? Então, depois que a gente definiu qual o processo, qual a estratégia, descreveu, né, os detalhes de como a gente vai testar, a gente vai executar, né? A gente vai rodar o teste. Se for manual, o testador vai fazer lá o passo a passo manualmente.
Se for automatizado, alguém vai rodar o script, alguém vai compilar, né? Então, das duas formas vai ter essa operação, né? A gente, lá no planejamento, né, tem onde vai ser executado, o ambiente está preparado. Vai dizer como o ambiente tem que estar preparado, você vai se perguntar, o ambiente está preparado de acordo com o plano? As ferramentas de acordo com o plano estão ok? Vai ser automático, manual? Algum teste automatizado apresentou problema? Que tipo? Né? Então, quando você executar, você vai fazer algumas perguntas, né? Mas o mais importante são os resultados, né? Você vai dizer lá, esse caso de teste passou, esse daqui falhou. Tá? Quem vai analisar esses resultados? Geralmente, o próprio testador dá uma analisada inicial, né? Mas quem analisa é um avaliador. Pode ser o testador, pode ser, né? Será talvez uma pessoa do QA, né? Uma pessoa do time de QA, né? Ele vai ver a tendência dos defeitos, poxa, onde é que teve mais falhas? Qual foi o programador, né? Qual foi o dev que foi o maior causador de falhas? Ele pode, né, analisar esse tipo de coisa. Ele vai reportar esses resultados para quem? Para o PO, para o Scrum Master, direto para o dev, né? Tudo isso daqui vai estar escrito no planejamento, tá, pessoal? Aqui ele só está executando o que o planejamento está informando, tá? Ele gera documentos, então ele pode gerar um relatório de teste, pode ser uma documentação, né, para ser utilizado durante o processo. E aí, assim, além dos resultados de teste, ele também avalia o processo de teste. Os casos de testes foram bem escritos, estavam fáceis de ser usados, os testadores reclamaram de alguma coisa, atrasou, não atrasou, teve algum testador que ficou sobrecarregado. Então, tudo isso vai ser analisado também, né, após a fase de execução, tá? Relatório de execução de testes, né? Documento gerado, consolidado após a execução do teste. Geralmente, o relatório de execução de teste, pessoal, são dados mais quantitativos, tá? Vai ter lá o que eu falei para vocês, né? Quantos testes passaram, quantos testes falharam. A gente pode utilizar o conceito de suíte, né? O que é uma suíte? É um conjunto de casos de testes que estão relacionados entre si, né? Dentro da a suíte pode falhar se um caso de teste dentro dela falhar ou se todos falharem, né? Então a gente pode fazer esse tipo de análise, ok? Vai ter informações de quem testou, data de início, data do fim, comentários. Isso é o relatório de execução de teste. E tem também, pessoal, o relatório de avaliação de teste, que ele tem os dados mais qualitativos, certo? É aqueles dados que eu falei para você, né? Com relação a tempo, com relação a esforço. Ele vai examinar um pouco as métricas de processo, né? Por exemplo, ambiente ferramenta. Houve erros de configuração? Porque se houve um erro, se era para você ter usado de Unity 5 e você usou de Unity 4, pode ser que o teste não falhou por causa disso, né? Teve um erro de configuração nas ferramentas do ambiente de teste, né? Foi testada a versão correta do software? Às vezes falhou, por quê? Porque era para ter testado a versão 2, só que o que foi entregue para o testador testar foi a versão 1, né? Dificuldades, contratempos, já falamos sobre isso. Por fim, avaliar se os casos de testes que não passaram, e eventualmente os que passaram também, precisam ser atualizados ou reescritos. Às vezes teve um caso de teste lá que o testador disse que não conseguiu usar. Seja porque estava mal escrito, seja porque ele não sabia dizer se falhou ou passou. Às vezes o testador passa um caso de teste, mas bota um comentário lá. Passou porque eu fiz de uma forma diferente. Ou então falha, e ele também escreve, né? Falhou porque eu fiz de uma forma diferente, né? Então, tudo isso aí são dados qualitativos que são analisados na avaliação do teste. Tá? E aí, pessoal, vamos pensar num seguinte cenário, tá? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Houve a execução do teste, tiveram erros, foram reportados erros, né? Seguindo o planejamento, né? Plano de teste. E aí, você vai repetir esses testes? Ou seja, vai haver teste de regressão? Né? Porque pode acontecer esses 4 cenários aqui. Tá?
Se você faz o teste de regressão, ou seja, você vai verificar se foi corrigido aquele erro, ou seja, aquele teste que falhou agora está passando. Então vai ficar no histórico, né? Data tal, teste tal, testador tal, falhou. Data tal, testador tal, teste tal. Ah, sim, tem a versão do software, né? Que eu esqueci de falar, né? Versão do software passou. Certo? Ou então se gerou outros erros, porque às vezes o teste passou e na nova versão ele começou a falhar. Tá? Então pode acontecer o cenário 2, que o erro foi corrigido, mas foi gerado outros. Pode acontecer o cenário 3, que não corrigiu, o erro não foi corrigido, mas também não gerou outros. E pode acontecer o cenário 4, que é o pior dos casos, né? O erro não foi corrigido e também gerou outros. Né? Após quais cenários haverá mais uma rodada de teste de regressão? Né? Você precisa verificar a estratégia de teste, né? Você precisa verificar lá o cronograma, você precisa verificar que você vai deixar para fazer isso na próxima versão, né? Tudo isso vai estar mencionado mais na estratégia, tá? Se os erros foram corrigidos e não encontrou novos erros, você não precisa fazer outro teste de regressão, né? Agora, o cenário 4 é um cenário que é bem propício a fazer, né? Porque o erro não foi corrigido, foi gerado novos erros, aí volta de novo para ser depurado, né? E aí você realmente vai fazer um terceiro teste, né? O segundo teste de regressão, né? Você fez um teste de regressão, o segundo teste de regressão, né? E aí, pessoal, com base nisso, vamos analisar esse caso aqui, exemplo de teste de regressão, que é um caso bem caótico, tá? Então, vamos pensar que um testador executou um teste e encontrou dois erros, A e B. Vamos chamar esses erros de A e B. Tá? Foi feita a depuração, ou seja, né, foi reportado esses erros, foi feita a depuração, o pessoal de desenvolvimento disse que corrigiu, e aí pode acontecer esses três casos, né? O erro A foi corrigido e o B não. Não, peraí, o erro A corrigido, erro B não corrigido. Ah, pode ter acontecido. Ah, tá. Pode ter acontecido esse caso aqui, tá? 2.1, 2.2, 2.3 é o mesmo caso 2, tá? O caso 2. Tá mal escrito isso aqui, né? Ou seja, o erro A foi corrigido, só que o B não, e apareceu um novo erro C. Tá? Então, novamente é mandado para a depuração, para o desenvolvedor corrigir isso. E aí eu faço uma segunda rodada de teste de regressão. E olha o que pode acontecer, pessoal. O erro A retornou. O erro A que tinha sido corrigido, agora retornou. Só que o erro B foi corrigido. O erro C não foi corrigido. Lembra que o erro C não estava não estava acontecendo o erro C. O erro C passou a acontecer após a primeira depuração. Só que não foi corrigido, continuou lá. E apareceu um novo erro D que não tinha sido ainda reportado, né? Então, perceba que esse cenário aqui está bem caótico, né? Esse cenário aqui está precisando o processo ser refeito, né? Precisa ver o que está acontecendo aí com o teste e com o desenvolvimento, né? E para finalizar, eu vou falar sobre algumas tendências novas, né, de teste, né? Por exemplo, a Microsoft, pessoal, desenvolveu um modelo, né, de desenvolvimento seguro, né? O pessoal perguntou muito nas aulas sobre teste de segurança, que não era muito nosso objetivo nas aulas, né? Teste de segurança a gente poderia falar um pouco mais se tivesse uma segunda disciplina de testes, né? Testes avançados. Ou então, o professor, a professora de auditoria e segurança poderia falar um pouco sobre isso, né? Mas só para a gente entender, a Microsoft utiliza, né, um ciclo de vida, né, desenvolvimento, chamado SDL, né, que desde o princípio ele preocupa com segurança de software, né, com teste de segurança. Não só com falhas de funcionalidades, de requisitos funcionais, né, mas principalmente do requisito não funcional segurança. Tá? Então, segurança faz parte do processo, mitigação proativa dos riscos. Se acontecer um problema de segurança, tem que ter uma resposta a isso. O que a gente vai fazer? Vai mandar uma atualização logo em seguida? Vai, sei lá, parar o software, né? Parar no ambiente de produção esse software. Beleza?
E o legal é que é o seguinte, não fica só como responsabilidade do time de segurança. Todos os times que desenvolvem software têm a sua responsabilidade compartilhada. Tá? E aí eles utilizam algumas ferramentas de análise estática, dinâmica, fuzing, né, que é você utilizar dados mais propícios a erros. O pessoal gosta de dar nome a tudo, né? Testes fuzing. São testes que você utiliza dados que não foram esperados, né? Usa esses dados aí para ver se vai funcionar, né? Por exemplo, quando a gente falou sobre, a gente fez um código lá sobre calcular o fatorial, né? Só que o fatorial de zero não é zero. O fatorial de zero é 1, né? E aí a gente precisava testar se o zero estava retornando 1, né? Então, um teste fuzing seria mais ou menos isso, né? Você usar um número que você não estava esperando, né? Por exemplo, fatorial de número negativo. Número negativo não existe fatorial, né? Só, o fatorial é uma operação matemática aplicada a números naturais. Naturais, né? É naturais, não precisa falar naturais positivos, né? Naturais, tá? Além disso, pessoal, existem certificações de teste, tá? Se você quiser ser certificado como engenheiro de teste, como analista de QA, tá? Existem alguns certificados. Atesta que o profissional possui conhecimentos técnicos e práticos em processo e ferramenta de testes. Tem o ISTQB, que é o mais famoso, né? Ele tem 3 níveis, Foundation, Advanced, Expert. O nível Foundation do ISTQB é chamado de CTFL. Agora eu não vou lembrar o que é cada sigla dessa, tá? Mas vamos pesquisar aqui rapidinho. Eu devia ter colocado nos slides, né? O que é o ISTQB? CTFL. O STFL é o STFL. É o nível de fundação, é um certificado de nível de fundação, de testador de fundamentos de teste, né? Ou seja, pelo menos a primeira parte, né? E aí tem alguns tipos, né? Tem o Agile Tester, né? Que é o testador usando metodologias ágeis, né? Então isso que é o STFL. Só que agora eu quero saber o que é ISTQB. Essa página aqui não tem. Deixa eu ver aqui. ISTQB. Eu sei que o T deve ser tester, né? Aqui, International Software Testing Qualifications Board, né? Então, o ISTQB é como se fosse board é uma associação, né? Uma associação internacional que qualifica, né? Teste de software, tá? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o ISTQB, eu oriento que dê uma procurada na internet, tá? Tem também o CSTE, que seria talvez o concorrente, né, do CTFL. Tem alguns outros certificados que é mais relacionados a ter Map Suite, né, a ferramentas. Então é possível, quem quiser, né, ter um certificado de teste, né. O certificado é bom? É, né, pessoal? Porque às vezes uma empresa, as empresas, principalmente as empresas grandes, onde tem os maiores salários, né, eles exigem algum tipo de certificado dos seus profissionais, né. Então às vezes é interessante, né. Você vai precisar o quê? Você vai precisar estudar, fazer um curso, depois fazer uma prova, né? E geralmente a nota da prova é de 60% a 70% da nota, né? E para finalizar, que é uma coisa que os alunos dos semestres anteriores, né, sempre me pediam e eu não tinha estudado sobre isso, né? Então eu criei esse slide, é a primeira vez que eu apresento esse slide, né? Testes com IA, tá? Que é uma coisa muito nova, né? Mas o pessoal já está usando ferramentas de IA, né? Principalmente, existem ferramentas de IA especializadas para teste, né? Tem o teste, o Mabel, o Apply Tools, né? Mas o pessoal também usa o GPT, ou tá usando a IA da Meta, né? O Gemini do Google, para ajudar nas tarefas de testes, tá? Ajudar a automatizar, otimizar e prever falhas.
O importante a gente sempre fala, né? A IA não substitui o engenheiro de testes, mas proporciona isso aqui, né? Automatização, otimização e prevenção. Ou seja, é bem provável que o pessoal que esteja usando ferramentas de IA para atividade de teste estão ganhando produtividade, né? Estão ganhando tempo, né? Isso é bem provável. Ainda não existe estudo sobre isso, né? É uma coisa nova, mas é bem provável, tá? Por quê? Porque você consegue usar a IA para gerar os casos de testes. Às vezes a IA já na fase de o modelo dela, né? Por exemplo, o ChatGPT. O ChatGPT estudou, né? Se automodelou com todos os códigos disponíveis no GitHub, né? E outros vários repositórios de códigos, né? Então, nesses repositórios de código tem muito código de teste. Então, ele fez né, ele fez os testes, né? Os testes de IA, né? Ele aprendeu, né? No Deep Learning, né? Machine Learning, como fazer, né? Prever falhas. Você dá um código para ele, quais são as possíveis falhas, né? E uma coisa legal também que o pessoal está dizendo, que é fácil você, com a IA, classificar bugs e priorização de testes, com base no impacto. Tá? Então você passa para lá, sei lá, o seu código, os seus testes, e ele vai caracterizar, né? Ó, esses casos de testes aqui são mais prioritários para esse tipo de código, né? Esses casos de testes aqui vão trazer códigos, bugs desse tipo, né? Esses casos de testes aqui já vão trazer bugs de outro tipo, de performance. O outro vai ser de mais funcionalidade. Então, eu não tenho experiência com isso, tá, pessoal? Mas eu sei que o pessoal está fazendo bastante coisa com testes com IA, tá? Eu talvez agora nas férias, talvez eu vou aprimorar um pouquinho. Vou brincar um pouquinho, né? E talvez no próximo semestre eu tenha algumas informações alguma experiência sobre isso, tá? Mas eu sei que existe, o pessoal está usando, né? E tá aqui só uma ideia de como se faz. Beleza? Pessoal, por hoje é isso. Deixa eu fechar aqui. Cadê? Cadê vocês? Aqui vocês. Deixa eu parar a apresentação. Começamos com 11 e terminamos com 11. Pessoal, vocês estão com alguma dúvida aí? Vocês querem comentar alguma coisa? Ninguém? Tranquilo? Tá. Seguinte, próxima aula, pessoal, a gente vai usar o JUnit, tá? A gente vai fazer alguns testes lá e, assim, teve uma equipe que apresentou sobre o JUnit, né? Ela vai me ajudar bastante. E a ideia é que a gente comece a escrever alguns testes, mesmo que seja coisas pequenas, básicas, né? Ver como funciona, ver aqueles conceitos que a gente viu, né? De caso de teste, suíte de teste, teste de performance que dá para fazer, passou, falhou, né? Algumas coisas básicas, né? Que a gente pode estar utilizando lá na próxima aula. Eu geralmente uso o Eclipse, tá, pessoal? Então, quem usa outra IDE, é importante que tente configurar lá, né? Eu não sei como é que estão as máquinas lá no nosso laboratório. Eu sei que o Eclipse existe e o JUnit já está embutido no Eclipse, tá? Então, por isso que facilita. Por exemplo, quem for usar o IntelliJ vai precisar baixar as dependências do JUnit, tá? Mas é isso. Eu vou parar aqui a gravação.